Olá, espero que todos estejam bem. A gente precisou gravar esse vídeo porque a internet não estava nada legal ontem. Então a parte do nosso tempo junto de capacitação teológica não deu para ser concluída. E a proposta é a gente falar de 2 Pedro de forma mais sintética, para que você possa aproveitar ao máximo sobre essa carta. Nós começamos falando que o autor dessa carta é o Pedro. Depois de ele escrever a primeira carta, ele está preocupado com algumas questões e ele escreve essa segunda carta para o mesmo grupo que tinha recebido a sua primeira. E lá em 1 Pedro 1, versículo 1, fala que Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E sem falar que dentro dessa carta você encontra argumentos sólidos de que foi o apóstolo. Por exemplo, está nessa carta um apontamento para a profecia que Jesus disse para Pedro de como seria sua morte. Está dentro dessa carta a evidência que ele escreveu a primeira carta de Pedro, estava escrevendo já pela segunda vez. Está dentro dessa carta a evidência de que o apóstolo Pedro participou da transfiguração no Monte Santo, e por ele ter participado, junto com João e Tiago, lá em Lucas 9, 26 e 36 vai dizer que foram essas 3 pessoas que participaram. Quanto ao destinatário, a gente sabe que eram pessoas que Pedro já tinha conhecimento a respeito dessas pessoas, porque ele fala que ele tem um tom familiar nessa carta. Ele fala de uma forma pastoral. Aquele homem, pastor, que já estava partindo na fila para ser morto por Nero, ele quer deixar as últimas palavras segundo as preocupações principais que ele tinha relacionado com a fé desse grupo tão familiar dele. O manual bíblico vai apontar que provavelmente foi o norte da Ásia Menor, que seria o território da Turquia. E nessa igreja você encontrava cristãos judeus, porque na carta de 2 Pedro você nota expressões do Antigo Testamento demonstrando que já conhecia, na verdade, o conteúdo do Antigo Testamento, que era próprio dos cristãos judeus. Você vê lá em 2 Pedro 2,5, Noé, o dilúvio, e ele também utiliza
de uma expressão que aponta que alguns desses irmãos, sua origem vinha do paganismo, da adoração a vários deuses. Segundo Pedro 1,9 vai apontar provavelmente que entre aqueles que Pedro conheciam eram cristãos gentios. E a carta de 2 Pedro, ela fala sobre, ela tem uma mensagem muito forte relacionada aos falsos mestres. Enquanto 1 Pedro, ele estava preocupado com as influências malignas externas, 2 Pedro está preocupado com aquilo que vem de dentro e que é maligno. É interessante isso, que a Bíblia aponta para que enquanto a igreja ela se faz presente nesse mundo, ela é uma congregação imperfeita e que dentro dela tem falsos mestres. E não é 2 Pedro que vai tratar sobre isso de forma tão enfática. Também Judas vai tratar os falsos mestres na mesma linha que 2 Pedro. Até parece que o autor de Judas e o autor de 2 Pedro se conheciam, congregavam juntos, ou que um utilizou da escrita do outro para formular o seu escrito, né? Por exemplo, eles difamavam seres celestiais. Os falsos mestres que saíram de dentro da igreja, eles não respeitavam o que é sagrado. Eles tinham irreverência com aquilo que eles deveriam ter zelo. Judas 1,8 e 2 Pedro 2,10. Não respeitavam autoridades. E aqui o Hernandes Dias Lopes aponta para lideranças eclesiásticas, os discípulos escolhidos por Jesus para serem colunas da sua igreja, a partir do momento que Jesus subiu aos céus. Judas 1,2 e Pedro, ou melhor, Judas 1,8 e 2 Pedro 2,10. Eles não tinham problema de praticar pecados. Tanto Judas quanto Pedro vai apontar que os falsos mestres eles têm uma vida imoral. Judas 1,4 e 2 Pedro 2,10. Eles estavam dentro da igreja. É interessante que aqui a gente lembra de Jesus dizendo que o joio, que é algo muito parecido com o trigo, ele será tirado do meio da igreja quando Jesus vier, na segunda vinda de Jesus. E assim a gente entende que enquanto Jesus não vem, a igreja vai sofrer por causa de escândalos, gente imoral que vai se revelar, pessoas que têm uma boa influência no meio dos irmãos, que vão estar cometendo atrocidades, e isso vai continuar gerando danos dentro da igreja de Jesus, porque falsos mestres e joio, eles vêm de dentro, eles estão dentro, e eles parecem que são pessoas salvas, convertidas, a tal ponto
que só na segunda vinda que muitos deles serão descobertos. Judas 1,12 e 2 Pedro 2,14. Deus trará juízo sobre os falsos mestres, porque não passou a mão na cabeça de anjos rebeldes. Judas 1,5 e 2 Pedro 2,4. Também exerceu juízo sobre Sodoma com Gomorra. Judas 1,7 e 2 Pedro 2,6. Então, 2 Pedro incentiva o desenvolvimento contínuo da fé, tendo como base a palavra de Deus. 2 Pedro 1, versículo 21. A fim de discernir claramente o que é vontade de Deus daquilo que é falsificado. O manual bíblico vai deixar mais ou menos assim: o cristão maduro, ele não é atingido pelas heresias. O remédio que 2 Pedro dá para o combate contra os falsos mestres é crescer continuamente, deixar que o Espírito Santo frutifique em nós, que a gente cresça em virtudes, que a gente persevere, que a gente, quando receber o mal, a gente faça o bem, que a gente ore, que a gente não para de crescer em tudo aquilo que é próprio do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante que nas cartas gerais nós temos claramente a alusão da laranja. A laranja partida em duas partes. E uma dessa parte é a fé e do outro é a prática. Enquanto Tiago nos exorta a ser cristãos que praticam a fé, porque fé sem obra é morta, Hebreus e 2 Pedro nos dá uma atenção, nos faz dar uma atenção para o conhecimento. Ele é algo que precisamos priorizar porque fatalmente entenderemos a profundidade e o comprimento do senhorio de Jesus em nossas vidas e na sua criação. E quando a gente fala do conhecimento, a gente está dizendo que é tudo aquilo que, baseado nas Escrituras, tem a ver com o nosso relacionamento com Jesus Cristo e que produz um conhecimento maior de quem é Deus e o que Deus ama. E isso, então, faz parte da múltipla forma do agir de Deus. Tudo aquilo que vem dos céus e que produz um entendimento melhor a respeito sobre a ação de Deus, quem é Deus, podemos dizer que é conhecimento. O fato é que nossa experiência com Deus, baseada na sua revelação, precisa descer da mente para os pés e para as mãos, para potencializar a nossa realidade em relação ao nosso contexto. Aí nós temos a ideia da laranja. A teoria com a prática, a fé com o testemunho, a reflexão com a ação. Juntos, potencializa a nossa realidade, faz com que o reino de Deus cresça e seja visto a partir da nossa igreja, em nosso contexto. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18, também a gente vê sobre conhecimento, 2 Pedro 1,5 e 2 Pedro 1,8. Que Deus abençoe você e a partir do que você viu de 2 Pedro, isso possa trazer muita graça de Deus para a sua vida. Lembrando que essa semana você vai ter oportunidade de fazer todos os exercícios que foram passados, as atividades, porque eu sei que o tempo de vocês
é um tempo corrido, então não vai ser passado nenhuma atividade nessa semana. Eu vou estar colocando no grupo todas as perguntas que foram feitas. Se tem alguma ou algumas que você não fez, aproveita essa semana e faz e manda para mim. Aí os 3 livros aí, ó, que vai ser sorteado para aqueles que fizerem as atividades, tá bom? Fala assim, tchau. Tchau.